um dos primeiros num contexto muito mais geral. Então, é um trabalho que teve muita visibilidade na época, teve muito impacto em termos biológicos. Às vezes isso se reflete como uma coisa que é uma pressão na carreira da pessoa. Começar a carreira com um trabalho muito marcante é um negócio assim, tipo, você tem a sensação que tem que matar um leão por dia. Eu acho que, sem dúvida, a Andrea ficou um pouco com isso. Quer dizer, o que eu vou fazer agora, né? Porque aquele trabalho é um trabalho que você pode, assim, publica e se aposenta, tá legal, já deu uma boa contribuição, né? E eu acho que é um negócio interessante. Eu acho que a Andrea você tem mais ou menos uns 10 anos de professora, né? 10 anos exatos. 10 anos isso, né? E isso é um negócio interessante, porque, assim, a carreira da gente é uma carreira muito longa, né? Porque, na verdade, ela não tem uma hora que você diz assim, não, agora eu já sou uma coisa. Você está sempre olhando um desafio, um passo adiante. Mas 10 anos é um momento muito crítico, porque é um momento que você já não é mais um cara que acabou de entrar, você não é mais uma promessa, não é aquele iniciante, né? E é exatamente esse o ponto que eu acho que ela está. Ela está no ponto que ela consolidou uma trajetória profissional própria, com uma cara própria, com, né, uma carreira. Não é uma pessoa que tem um contrato e acabou agora. É uma pessoa que já construiu uma carreira, uma trajetória independente própria, que tem uma cara. Às vezes, você ficar no mesmo modelo também é uma faca de dois gumes, do ponto de vista de gestão da sua carreira, porque às vezes faz você sentar num sofá confortável, ainda mais que está num grupo bom, fazendo um troço legal, e ficar fazendo mais do mesmo. A ciência está cheia de gente que fez isso. Não foi esse o caso da Andrea. A Andrea foi procurando fazer coisas diferentes, pegar outros desafios, foi conduzindo o grupo para a questão da interação parasito-hospedeiro, quer dizer, de uma imunologia mais fundamental, vamos dizer assim, para uma imunologia voltada para a interação parasito-hospedeiro, que é o que ela vai estar falando hoje, né? Mas usando ferramentas que são as mais contemporâneas, né? Daquilo que se convenciona falar das ômicas, em que você tem um monte de gente que usa também essas ferramentas de uma forma preguiçosa, quer dizer, vai lá, gera um monte de dado, você bota aqueles gráficos de pizza ali, faz um gene ontology, faz essas coisas e olha e não tem a pergunta atrás. E eu acho que um negócio legal do trabalho dela é que ela tem uma pergunta. Ela foi usar esses approaches de Big Data, mas com perguntas biológicas relevantes atrás para entender o modelo e para entender o modelo em que ela foi procurar um modelo que também tem muito pouca coisa feita. Isso tem um lado bom, que é óbvio, tem muito pouca coisa feita. Por outro lado, você tem pouco chão, pouca alavanca para fazer perguntas biológicas importantes. E ela está conseguindo fazer. Eu acho que ela está conseguindo dar uma contribuição relevante nesse lado. Então, acho que ela tem produzido trabalhos que são muito interessantes, que na literatura de carrapato eu diria que se destacam, que têm chamado bastante atenção, feito colaborações com as pessoas certas e feito perguntas diferenciadas. E acho que enfim, o resto não vou falar nada, porque senão vira spoiler, né? Mas vamos lá. Então, obrigado por estar aí, Andréa. Imagina, Pedro. Obrigada eu pela oportunidade de estar aqui, por essa introdução super bacana que você deu. E espero fazer por merecer nessa apresentação, mas eu fiz mais um formato de bate-papo mesmo. E vou justamente linkar, a grande proposta da apresentação é linkar as perguntas epidemiológicas que vêm, inclusive, do Marcelo Labruna, que eu conversei um pouquinho com o Logulo aqui no início da nossa conversa. Vem da linha de pesquisa do Labruna. O Labruna é o grande nome na epidemiologia da febre maculosa no Brasil, que a gente vai falar um pouquinho hoje. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Foi? Tudo bem? Então, na apresentação de hoje, que eu intitulei Matar ou se Render, né, e coloquei como
intestino do carrapato tem um papel-chave no controle da infecção por Rickettsia rickettsii, que é o agente etiológico da febre maculosa, né? Então, opa, vamos ver se vai aqui. Começando falando um pouquinho dos carrapatos, eu sei que bastante gente aqui do grupo trabalha com carrapatos, outros não, mas quando a gente fala de carrapatos, é importante destacar que eles são ectoparasitas que se alimentam obrigatoriamente do sangue, e justamente é a hematofagia que cria a oportunidade do patógeno entrar em contato com o carrapato, então do carrapato adquirir a infecção e depois transmitir. E uma coisa que eu gosto de destacar é que, em geral, a gente fala de carrapatos como ectoparasitas de mamíferos, de aves, que é um pouquinho mais comum, e a gente esquece que também eles conseguem infestar répteis e anfíbios. Então, praticamente todos os grandes grupos de vertebrados são acometidos por esses ectoparasitas. Caso vocês queiram me interromper, vocês podem falar, me interromper o tempo todo para fazer as perguntas, ou o chat para mim sumiu daqui. Então, eu vou parando de tempos em tempos e vou para o chat, ou se alguém quiser ficar me ditando as questões do chat, pode fazer isso. Tá bom, eu vou fazendo isso. Pode falar. Tá bom? Tá bom, obrigada, Carlos. Nada. E quando o carrapato se alimenta, além, obviamente, como os outros hematófagos, além de ingerir sangue, ele secreta saliva. É interessante destacar que os carrapatos são pneumófagos, né? Então eles formam uma hemorragia aqui pela dilaceração de vasos sanguíneos, formando essa poça ou piscina de alimentação, da qual eles se alimentam do sangue. E eles secretam saliva. Isso aqui vai ser importante lá mais para o fim da nossa apresentação, que eu vou falar um pouquinho da saliva dos carrapatos. O grande intuito, os carrapatos ficam por muito tempo se alimentando do sangue do hospedeiro vertebrado, então a grande importância das glândulas salivares que produzem a saliva que é injetada no hospedeiro durante a alimentação, é que com isso os carrapatos conseguem realizar uma osmorregulação. Eles devolvem o excesso de água e de íons proveniente do sangue do hospedeiro de volta para o hospedeiro. Obviamente a saliva também tem uma gama de moléculas com diferentes propriedades que auxiliam na alimentação, na captação na manutenção desse sangue fluido e na ingestão do sangue. São moléculas anti-hemostáticas, anti-inflamatórias e imunomodulatórias. E, obviamente, juntamente com a saliva, é o momento que os patógenos são transmitidos para o hospedeiro vertebrado. Então, dentre os diversos patógenos transmitidos por carrapatos, eu vou falar hoje aqui para vocês um pouquinho sobre a Rickettsia rickettsii. A Rickettsia rickettsii é uma bactéria intracelular obrigatória. Aqui a gente consegue ver as rickettsias dentro de células endoteliais do hospedeiro vertebrado. Então, onde ela se instala preferencialmente. No momento da inoculação pela saliva do carrapato, ela pode invadir células dendríticas e outras células, mas ela se instala e se prolifera preferencialmente nas células endoteliais. Essa colonização das células endoteliais, ela causa uma vasculite que pode ser fatal no caso do acometimento da vasculatura, por exemplo, de órgãos como os rins e os pulmões. Então, a doença que é causada pela Rickettsia rickettsii é chamada de febre maculosa das montanhas rochosas. Aqui no Brasil, a gente também tem a Rickettsia rickettsii, é por isso que eu estudo as interações dessa bactéria com seus vetores. E aqui no Brasil a gente chama de febre maculosa brasileira, mas é importante falar que é a mesma doença, ocasionada então pelo mesmo agente etiológico. Tá? Os sinais clínicos da febre maculosa, eles são muito parecidos com de outras infecções, de outras viroses, de outras doenças causadas por bactérias, como febre alta repentina, dor no corpo, dor de cabeça. E isso faz com que o diagnóstico clínico seja dificultado.
O diagnóstico laboratorial é realizado com base na sorologia, então a gente não consegue detectar anticorpos anti-rickettsia, pelo menos antes de 7 dias da infecção. E isso aqui é importante destacar, porque justamente pelo tempo que leva para a confirmação da doença, apesar dela contar com antibiótico terapia à base de doxiciclina, se a antibiótico terapia não se inicia nos primeiros sintomas da doença, se prolonga muito o início do tratamento, a doença é letal. Tá? Tanto que antes da era dos antibióticos, a taxa de letalidade da doença ultrapassava 70%. Né? Depois, com o estabelecimento da doxiciclina como tratamento, essas taxas diminuíram, mas no Brasil, a gente vai ver daqui a pouquinho, elas ainda são altas. Tá? Bom, a vasculite, ela aumenta então a permeabilidade dos vasos e a gente consegue observar o rash característico da doença, ou as máculas que podem evoluir para um enxantema maculopapular, né, que é justamente em decorrência da vasculite. Mas pode acontecer necrose de extremidades, então necrose das pontas dos dedos, e principalmente o maior problema é a alta letalidade que a doença traz. Falando mais um pouquinho dessa história da antibiótico terapia, e a gente vai ver lá no final da apresentação como isso é importante, o CDC, nos últimos anos, estabeleceu que tão logo se tenha algum indício que se trata de febre maculosa, já se inicie o tratamento com doxiciclina. Né? Justamente porque até detectar anticorpos, até ter a confirmação que se trata de fato de febre maculosa, pode ser tarde demais para se iniciar o tratamento, então estabeleceu-se que a doxiciclina deve ser administrada tão logo se suspeite que se trata de febre maculosa. Aqui no Brasil isso ainda não foi estabelecido. Quem sabe pode ser que surgiram, não sei, hidroxicloroquina, não sei. Continuando. Bom, diferentes carrapatos são vetores de Rickettsia rickettsii no continente americano. Então, nos Estados Unidos e Canadá, são preferencialmente carrapatos do gênero Dermacentor, que são os vetores, então Dermacentor variabilis e Andersoni. Especificamente na Carolina do Norte, amblioma americanum pode transmitir Rickettsia rickettsii também, e no estado do Arizona, o Rhipicephalus sanguineus é o vetor da febre maculosa. Desde aqui do sul dos Estados Unidos até a Argentina, os principais vetores são carrapatos do complexo de espécies Amblioma cagenense. E aqui no Brasil, a espécie que é incriminada como vetor é o Amblioma sculptum, o carrapato estrela. E especificamente na região metropolitana da cidade de São Paulo, carrapato Amblioma aureolatum é o vetor. Bom, aqui tem alguns pontos importantes da interação da Rickettsia com os carrapatos. Então, os carrapatos que transmitem Rickettsia rickettsii são todos trioxênicos. Andréa, região metropolitana de São Paulo, eu ouvi certo? Eu jurava que isso era só na roça. Não, na região metropolitana de São Paulo, o Amblioma aureolatum. Na roça, assim, nas outras regiões de São Paulo, é o Amblioma sculptum. Curioso. Mas assim, a região metropolitana, menos de 100 por ano no Brasil. Tá. Na verdade, tem ano que tem 150, 160 casos no Brasil todo, a maior parte é aqui mesmo, na região sudeste, principalmente aqui em São Paulo. Então, é isso aí. E a letalidade, diagnosticado, né, André? Peraí. Diagnosticado, né? Diagnosticados, isso. Porque é muito negligenciado. Uma doença, embora seja uma doença de notificação compulsória, né? Uma vez que você tem que obrigatoriamente informar o Ministério da Saúde. A taxa de letalidade aqui no Brasil, ela
ela oscila em torno dos 40%, mas aqui na cidade de São Paulo, ela pode exceder 70%, que é justamente a taxa de letalidade que se observava nos Estados Unidos antes do estabelecimento de antibiótico terapia. Só uma outra pergunta, já que... Claro, à vontade. No ciclo silvestre, o quadro clínico dos hospedeiros na história natural dela é tão agudo, é tão grave quanto o humano? Não, mas, Pedro, eu ia falar Marcelo, falando com a Bruna. Não é tão grave, não. Na verdade, existem diversos hospedeiros silvestres que atuam justamente por eles são suscetíveis à infecção a ponto de ter uma alta riqueticemia que fica circulando ali por alguns dias, permitindo que vários carrapatos sejam infectados, mas para que eles sucumbam à doença, você tem que ter uma inoculação muito grande. Até saiu há pouco tempo um trabalho do Labruna mostrando em capivaras, né, que foram infectadas por alimentação por Amblyomma sculptum infectados. A maior parte sobrevive. Para morrer assim, você tem que ter uma carga bacteriana muito grande, o que acaba não acontecendo. Eu vou, inclusive, falar disso um pouquinho para frente, mas já falo agora. A gente tem menos de 1% de carrapatos infectados na natureza, né? Então, mas os bichos eles não os hospedeiros amplificadores da infecção, outros animais que fazem parte do ciclo, não sucumbem à doença do jeito que a gente observa para humanos. E mesmo em laboratório, assim, no laboratório a gente usa 2 modelos atualmente, a gente está estabelecendo o terceiro, na verdade a Eliane Esteves está estabelecendo o terceiro modelo, que é um modelo de camundongo, mas dos 2 modelos que a gente usa o cobaio, né, o Cavia porcellus, porquinho da Índia, e coelho. Os coelhos são bem mais resistentes à infecção e a gente usa um inóculo bem grande para infectar os carrapatos, e as cobaias são sensíveis. Então, dentro dos que são sensíveis, e aí é modelo de laboratório, que também sofrem com a infecção, sucumbem à infecção, mas, de novo, a gente está trabalhando com inóculos grandes. É o cobaio. Os porquinhos da Índia são bem similares a gente, são bem suscetíveis à infecção, como os humanos são. Bom, e voltando aqui no ciclo dos carrapatos e como acontece a transmissão da rickettsia, então é importante salientar, né, que as larvas elas vão se alimentar, pensando por exemplo no Amblyomma aureolatum, vão se alimentar de pequenos roedores e de aves. Essas larvas, elas, no caso de Amblyomma aureolatum, elas não atacam o homem. Então, o Amblyomma aureolatum só se alimenta no homem na fase adulta. No caso de Amblyomma sculptum, se alimenta em pequenos roedores. Se essas larvas estiverem infectadas, porque a bactéria tem transmissão transovariana, então se a mãe estiver infectada, pode transmitir para a progenie, ela pode transmitir acidentalmente para o homem não faz parte do ciclo da bactéria, é um hospedeiro acidental. A bactéria consegue se transmitir transestadialmente. Então, uma vez que, se ela já não estava infectada, essa larva, quando veio da mãe infectada, se ela se infecta na fase larval, quando ela faz a muda para a fase de ninfa, ela continua infectada e aí ela pode se transmitir transestadialmente até a fase adulta ou transmitir essa infecção para outros animais em que essas ninfas se alimentarem ou para o homem. Na fase adulta, então, quando os carrapatos se alimentam de um terceiro hospedeiro vertebrado, nesse caso são mamíferos de um tamanho maior. No caso de Amblyomma sculptum, os principais hospedeiros são os cavalos e as capivaras. E no caso de Amblyomma aureolatum, são os cães. E justamente pela proximidade do homem com os cães, o que acontece, por isso que aqui na região metropolitana de São Paulo, a gente tem o aureolatum como principal vetor, é que os cães vão
para as matas degradadas, adquirem os carrapatos e voltam para o domicílio com esses carrapatos infectados. E aí, na fase adulta, o carrapato consegue colonizar o humano, o amblioma aureolatum consegue colonizar os humanos e dessa forma transmite a bactéria para o homem. No caso de amblioma sculptum, todas as fases de larva, de ninfa e adulta conseguem colonizar o homem e podem transmitir a bactéria. Tudo bem? Bom, mas como eu falei antes para vocês, apesar de ter transmissão transovariana e transmissão transestadial, então o carrapato não é só vetor da bactéria, ele é um reservatório da bactéria na natureza. Apesar disso, e apesar de contar com hospedeiros amplificadores da infecção, a prevalência de carrapatos infectados, mesmo em áreas endêmicas para febre maculosa, é muito baixa, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Em todas as regiões, o que se observa são taxas menores do que 1%. Em alguns anos, tem alguns levantamentos feitos pelo grupo do Marcelo, que eles não encontraram um único carrapato infectado em mais de 1.000 carrapatos. Então, esses dois pontos são interessantes, né? A gente vai falar um pouquinho sobre eles, só que esse dado epidemiológico, na verdade, é um dos embasamentos para o início das minhas pesquisas com carrapatos Rickettsia rickettsii. E aí tem um outro ponto que é importante, é que indo para o laboratório e fazendo a infecção experimental dos carrapatos, o que se observa é que Rickettsia rickettsii não tem só um efeito patogênico para o hospedeiro vertebrado, mas também para os seus carrapatos vetores, tanto nos Estados Unidos, como já foi mostrado pelo Dermacentro Andersoni, como no Brasil. Isso já foi demonstrado tanto para o amblioma sculptum, que antes a gente chamava de amblioma cagenensis, se acreditava que era uma única espécie, e na verdade se descobriu que são 6 espécies que compõem esse complexo, mas então as colônias que estão infectadas com Rickettsia, a gente observa uma maior mortalidade e uma menor taxa reprodutiva. Então, uma menor postura, menor eclosão de larvas. Então, com base nisso, vem uma primeira pergunta que eu busquei entender um pouquinho melhor. Então, será que a Rickettsia ela tem um efeito patogênico no seu hospedeiro? Os indícios, né, tanto epidemiológicos como em laboratório, mostravam que sim. Só para a gente visualizar aqui o caminho que a Rickettsia faz, que os patógenos fazem no carrapato. Então, o primeiro órgão de interação é o intestino. No caso de Rickettsia, ela precisa migrar via hemolinfa para as glândulas salivares para ser transmitida via saliva para um hospedeiro vertebrado subsequente. No caso ainda de Rickettsia rickettsii, ela consegue colonizar os ovários e ser transmitida para a progênie. Então, num primeiro momento, o que a gente fez? A gente focou no intestino dos carrapatos, né? Então, a gente comparou a transcrição gênica no intestino de carrapatos infectados com aqueles carrapatos não infectados. E a gente fez isso para as duas espécies de carrapatos, tanto para amblioma sculptum como para amblioma aureolatum. Por que a gente olhou já as duas espécies de vez? Porque a gente é fominha, brincadeira. É porque a gente tinha mais um dado epidemiológico que era de laboratório, na verdade, que era muito interessante. Então, o amblioma aureolatum e o amblioma sculptum, eles exibem graus diferentes de suscetibilidade à infecção. Enquanto o amblioma aureolatum é bastante suscetível à infecção, então quando a gente expõe carrapatos para se alimentarem em animais infectados, a gente consegue quase sempre 100% de carrapatos adultos infectados. A gente começa a infecção desde a fase de larva e a gente chega na fase adulta com 100% da infecção. Quando a gente vai direto para a fase adulta e infecta, aí esse nível ele é muito variado. Mas quando a gente começa da fase larval, a gente chega com 100% de infecção. Agora, o amblioma sculptum, quando a gente também começa lá da fase larval, e esse é um trabalho antigo já do Marcelo, o que acontece? A gente tem uma baixa proporção de carrapatos infectados.
Então, oscila entre 10% e 60%, mas a gente, em geral, tem 10%. Então, 60% é muito raro de ter, na verdade, muito raro de ter até mais do que 10%. Né? Mas isso aqui é um trabalho que o Marcelo mostrou que pode chegar a 60%. Mas espera aí, será que existem trabalhos já mostrando amblioma sculptum com uma maior prevalência de rickettsia, mesmo em condições experimentais? Nos últimos anos, o Marcelo Labruna mostrou que sim, que quando você tem amblioma sculptum infectado por cepas de rickettsia isoladas a partir de amblioma sculptum, você aumenta a infecção. Esse trabalho inicial aqui que eles fizeram, na verdade, eles usaram a cepa Taiaçu, que é a cepa que eu uso também, e ela foi isolada de um espécime de amblioma aureolato. Tá? Mas, novamente, ainda assim, o amblioma sculptum é bem menos suscetível à infecção do que amblioma aureolato. Alguma pergunta até aqui? Não? Então tá. Um ponto interessante quando a gente começou a fazer... No carrapato, só, André, no intestino, que tipo celular ele infecta? Então, Pedro, na verdade a gente não sabe. E até estava conversando nos últimos tempos com a Cirlei, que eu tenho que escrever meu novo projeto agora, e na verdade eu vou fazer um passo atrás na interação. E a gente vai ter que fazer o caminho todo da infecção. Existem trabalhos antigos do Burgdorfer da década de 80, mostrando com algumas poucas microscopias, mas mais focado em ovário. A gente não sabe ao certo. Eu acho que está já mais do que na hora da gente fazer microscopias para entender, assim, para fazer o fino da infecção, o fluxo. A única coisa que a gente vai ter que fazer, como eu falei, é que quando a gente infecta quando adulto, a gente tem uma variação super grande de infecção. A gente pode ter infestações que a gente consegue praticamente 100% dos carrapatos infectados e outros que a gente tem poucos carrapatos infectados. A gente vai ter que trabalhar um pouquinho nesse controle, mas eu acho que a gente tem que começar desde as larvas. Expõe a larva, olha quais são os tipos celulares que são infectados, depois ninfa, depois adulto exposto desde larva, adulto exposto quando adulto. Dá para fazer uma rickettsia GFP? É fácil de transformar? Então, transformar não era fácil até bem pouco tempo atrás. Agora tem um grupo nos Estados Unidos que tem feito algumas transformações. Já tem algumas rickettsias que são GFP. A nossa cepa a gente não vai ter, mas outras a gente tem como conseguir. E outra coisa que a gente tem agora, a gente tem um anticorpo monoclonal para rickettsia, que a gente ainda não testou para microscopia. É para um dos componentes do sistema de secreção do tipo 4. Mas que a gente tem que fazer uns testes para ver se funciona para microscopia e que vai, se não der esse, a gente tem como conseguir uma outra cepa. Vocês não pensaram em fazer aquelas microscopias com focal que pega o bicho inteiro, não? Eu ainda não fiz microscopia, Fernanda. Na verdade, eu pretendo começar a fazer agora, porque a gente tem sentido necessidade, porque a gente vê, principalmente começou que a gente vê o fenótipo e a gente quer saber o que está acontecendo ali, né? Então, tipo, tá, diminui a infecção, mas o que acontece? Tem alguma modificação estrutural? Tem alguma... o que está acontecendo? A gente precisa ver, visualizar ali o que está acontecendo quando a gente faz, por exemplo, knockdown de algum fator, sistema imune ou outro. O que está acontecendo? A gente precisa enxergar. Mas eu acho que é uma boa ideia usar isso. A gente vai provavelmente ter que trabalhar com outra cepa que não a que a gente usou até aqui. Mas ainda assim eu acho que vale super a pena e a gente precisa fazer esse tipo de coisa. Bom, então quando a gente começou a fazer as primeiras infestações lá quando adulto, o que a gente reparou? Que, como eu falei antes para vocês, amblioma aureolato, a gente viu praticamente 100% dos carrapatos infectados, ok. Amblioma sculptum, poucos carrapatos infectados. Essa infestação específica aqui que eu sempre uso de exemplo, ela tinha mais de 150 carrapatos e a gente conseguiu 15 carrapatos infectados.
E aí aqui tem alguns exemplos, mas uma coisa que chamou a atenção da gente foi que quando o intestino é colonizado, as glândulas salivares são colonizadas. Então a gente não viu nenhum carrapato que tinha infecção no intestino, mas não nas glândulas, mas as glândulas salivares não estavam infectadas. Então, com isso a gente falou, puxa, o intestino deve ter fatores importantes, né? É ele que é o que delimita. Se ele consegue ser colonizado, tudo é colonizado. E aí, quando a gente comparou a expressão gênica de carrapatos infectados de cada espécie em relação àqueles não infectados de cada uma das espécies, a gente viu que, enquanto a maioria dos genes de Amblyomma aureolatum eram reprimidos pela infecção, no caso de Amblyomma sculptum, eles eram upregulados, eles eram induzidos pela infecção. A gente não consegue ver dentro das diferentes categorias funcionais os mesmos fatores. Em geral, eles são diferentes. Eu vou mostrar aqui especificamente o sistema imune, que tem alguns que são em comum, mas a gente não consegue ver muitos genes que são similares e que estão upregulados num e downregulados no outro. Mas em termos de categoria funcional, a gente vê que isso funciona. Por exemplo, proteínas secretadas, a maioria é reprimida aqui no Amblyomma aureolatum e induzida no Amblyomma sculptum, né? Então, focando um pouquinho aqui no sistema imune, que é uma coisa que não tem como, né? Eu venho dessa formação e ainda divido o laboratório da Cirlei, que sempre trabalhou com o sistema imune. Então, a gente olhou aqui a lista gênica de cada uma das espécies. E deixa eu só afastar isso aqui. O que a gente vê? Alguns fatores imunes que são induzidos em aureolatum também são induzidos em Amblyomma sculptum, como por exemplo lisozima, que faz degradação do peptidoglicano da parede bacteriana, uma exoderina, que é uma lectina-like. Então, lisozima está aqui, exoderina está aqui também no sculptum. Proteínas de reconhecimento de peptidoglicano, também a gente viu uma aqui no Amblyomma aureolatum que é induzida, e aqui no Amblyomma sculptum a gente viu duas induzidas, né? E é importante destacar aqui que essas PGRPs que a gente viu induzidas pela infecção no intestino dos dois carrapatos não é de reconhecimento de fatores para ativação de vias de sinalização imune. Na verdade, todas as proteínas de reconhecimento de peptidoglicano que a gente viu moduladas pela infecção no aureolatum e no sculptum tem o sítio catalítico de amidase, então são efetores do sistema imune, vão degradar então peptidoglicano de bactérias também, tá? A gente viu uma E3-Bictin protein ligase. Na verdade, isso aqui é um blast que eu refiz nos últimos dias. E, na verdade, esse fator especificamente estava anotado e está anotado no nosso trabalho de 2017 como um fator de regulação de produção de peptídeos antimicrobianos, mas é uma sequência curta e não está completa. Só tem... ela alinha justamente com o domínio de regulador transcricional da E3-Bictin ligase. E a gente também viu algumas coisas que são específicas para cada uma das espécies, como, por exemplo, esse fator relacionado à interleucina 17. E o que chamou bastante a atenção da gente também, dentre os outros fatores, é que essa redutase, essa tiorredutase induzida por interferon gama, a GILT, ela foi uma CDS, foi inibida no Amblyomma aureolatum, enquanto no Amblyomma sculptum a gente viu duas induzidas pela infecção. Bom, aí o que a gente fez? A gente tem usado no laboratório, até porque, como eu falei, divido com a Cirlei, a gente faz muitas coisas juntas, e a gente tem usado as células BME26, que são de hipcéfalos micrófilos, como modelo para o estudo das interações
com Rickettsia rickettsii. Né? Aqui eu trouxe uma foto as microscopias que a Larissa fez no trabalho que a gente submeteu agora. Então, as células BME26, a gente começou a trabalhar com isso quando eu precisava para fazer amplificação de grandes quantidades de Rickettsia para validar um microarranjo que a gente tinha feito. Então, a gente viu isso há muito tempo atrás, mas agora que a gente está mostrando as microscopias que a gente fez de ponto a ponto disso. Então, as células são suscetíveis à infecção, a gente vê um crescimento logarítmico do crescimento bacteriano. Nas células BME26, a gente vê um aumento da infecção ao longo do tempo. Quando chega em 96 horas, a gente tem praticamente 100% das células infectadas. E a gente já mostrou antes que as células podem ser utilizadas para essa interação com Rickettsia rickettsii. O grupo da Cilei já publicou 2 trabalhos, tanto com fatores das vias de sinalização imune, como do metabolismo redox, com a interação tanto com a anaplasma marginale, que é transmitida pelo Rhipicephalus micrópolis, e um comparativo com Rickettsia rickettsii. Então, em superfície de membrana? Então, a gente não sabe a localização delas. Na verdade, assim, as guilties, o que a gente tem na literatura, por exemplo, e focando um pouco na interação com patógenos, as guilties têm efeitos bem distintos. Então, por exemplo, para a camundongo, que ela fica no vacúolo, junto com a listéria. E a listéria precisa da guilt do camundongo para reduzir uma hemolisina e conseguir sair do vacúolo e ir para o citoplasma. Agora, em modelos como Drosophila, o que se observa é que o guilt tem um fator de proteção contra a infecção. O Drosophila, camarão... A minha pergunta é por conta ela protege a infecção, no caso? Aqui a gente ainda está estabelecendo. Em cultivo celular a gente viu que sim. Num primeiro conjunto de dados que a gente tem em vivo, a gente também viu que sim. E a Jéssica só está confirmando isso para a gente fechar bater o martelo. É porque existem algumas proteínas de superfície celular com função redutase que elas são responsáveis por mudança conformacional para a internalização de vírus, bactérias e de fungos. Então, por isso a pergunta. Na verdade, essas são do lisossoma, elas são teoricamente intracelulares, mas a gente não pode garantir que a localização dessas específicas que a gente está vendo. Pois é. A gente não sabe. Pergunta, vocês chegaram a testar algum inibidor de cisteínoproteinase ou RNAi para cisteínoproteinase? Não. Não? Indo já lá na frente, no que o Guild está fazendo. A Cilei está aqui, ela vai ficar anotando também as coisas. Não, a gente ainda não fez isso não, Pedro. Acho que é uma coisa que vale a pena fazer. Porque eu pelo menos me lembro em algum lugar de ter visto alguma coisa dele funcionando como... Porque esses caras, eles são os caras que mantêm SHs reduzidos em pH ácido. Quer dizer, exatamente, são tem essa lisossomais. singularidade. E quem está lá no lisossoma são as cisteínoproteinases, que precisam, para você ensaiar uma cisteínoproteinase in vitro, você tem que colocar DDT. Sim. Não? É uma ótima ideia, muito bom. Eu já anotei aqui, a Cilei também está assistindo. É uma ótima ideia. Perfeito. Bom, você pode dar cloroquina, você pode colocar cloroquina nas suas células e mudar o pH do... Pois é, da cloroquina é ótimo, né? Agora parece piada, mas faz sentido. Não é piada. É uma sugestão absolutamente séria. Boa. Tá aí o reposicionamento, né? Bota a cloroquina no teu ensaio e pede dinheiro pro governo, que vai dar... Não, tá encalhado, dá para pedir de graça. Exato, tem bastante estoque de droga. Você pode fazer uma live com o presidente, né? Exato, pensa ele vai ficar super feliz. Ó, que legal. Eu não, mas ele... Se ela tiver que fazer uma live dessa, ela muda de assunto ou se suicida. Não, acho que é melhor não.
Andréia? Oi, pode falar. Eu vi que você marcou aí várias cisteínas, né? Uhum. E algumas são muito conservadas, né? Uhum. Aí, né? O que você está mostrando aí, até onde eu consigo ver. Uhum. Outras não, tanto para carrapato quanto para não drosófilo aqui, né? Uhum. Tem essa segunda cisteína que você está marcando aí, que Essa troca aqui, por serina. Tá, por serina. Isso, mas já foi mostrado que ainda assim, Carlos, o sítio é ativo. A Rickettsia vai para lisossoma? Não vai. A Rickettsia, ela vive livre no citoplasma. Entendi. Não chega a fundir o vacúolo, não chega a fundir com o lisossomo, não. Vocês não modelaram? Ela rapidamente escapa. Modelaram. Vocês fizeram um modelo dessas proteínas? Não, ainda não. Isso aqui foi a análise que a gente fez. É uma boa também fazer, né? Sim. Estou anotando aqui para passar tudo para a Silene. Tá bom. E para a Jéssica. A Jéssica também está assistindo, deve estar anotando tudo que pode ser feito. Legal. Pega uma máscara, Biel. Oi? Não, foi. Tá, foi nada. Então, assim, o que a gente continua aqui nessa parte do sistema imune é que os fatores que a gente viu modulados pela infecção em uma espécie e em outra, a gente tem feito trabalhos para determinar se eles têm mesmo um efeito no controle da infecção ou não. Aí eu vou mostrar depois o conjunto de dados de microplusina, mas o GILT está em estudo, tem outros fatores que estão em estudo. Mas, como eu falei, a gente está tendo que rever toda essa parte de exposição dos carrapatos, porque a gente, como usa hospedeiros não clonais, a gente tem uma grande variação na infecção dos animais vertebrados. A gente, até, como eu falei, aqui é para ser uma conversa, a gente vai tá estabelecendo esse modelo de camundongo suscetível, porque daí a gente consegue, primeiro, eles são de uma linhagem que é mantida em biotério, será mantida em biotério, então as variações vão ser menores. E além disso, a gente também tem começado a fazer estabelecimento de infecção diretamente pela inoculação da bactéria no poro anal, que também tem funcionado. Para a gente sair desse viés tem vezes que a gente perde o experimento todo porque a gente não consegue carrapatos infectados nem no grupo controle, que não teve nenhum tipo de manipulação, que é um gene não relacionado. Então, isso tem sido um desafio para a gente de acertar as arestas dos ensaios para a gente seguir. Continuar, então. Então, além dos fatores do sistema imune que a gente está... aliás, se vocês tiverem ideias de mais coisas que a gente pode testar, a ideia justamente de apresentar para essa plateia tão especializada aqui é para a gente conversar e ter várias ideias, tá? Vocês podem ficar à vontade aí se soltar. Além dos fatores imunes, a gente também, na literatura é descrito isso, inclusive para carrapatos, que a microbiota de carrapatos pode interferir com a colonização de patógenos. Então, por exemplo, em ixodes escapulares já foi descrito que, no caso de uma alteração da microbiota, o que acontece é que o carrapato ele se torna menos suscetível à Borrelia burgdorferi, que é o causador da doença de Lyme, e no caso de Anaplasma phagocytophilum, que também é transmitida, também é uma bactéria intracelular obrigatória transmitida por esse, que também não, porque Borrelia é extracelular, mas a Anaplasma é intracelular como Rickettsia. Anaplasma phagocytophilum é transmitida também pelo ixodes escapulares, mas no caso de uma alteração da microbiota do intestino de ixodes escapulares, na verdade, isso favorece a infecção por anaplasma. Então, perturbação da microbiota no intestino de ixodes escapulares prejudica o estabelecimento de Borrelia burgdorferi, mas auxilia o estabelecimento ou aumenta o estabelecimento de Anaplasma phagocytophilum. E, na verdade, tem revisões mostrando que a microbiota dos carrapatos é importante, então, na transmissão dos patógenos. Com base nisso, então, a gente se questionou se a microbiota de carrapatos amblioma também podia interferir com a colonização de Rickettsia. E isso seria, então,
responsável também, mais um fator, por aquelas diferenças de suscetibilidade à infecção que a gente vê, né? Então, trabalho foi conduzido inicialmente pelo Nicolas e depois pelo Daniel, embora todo mundo do grupo esteja sempre envolvido em quase tudo. E o que a gente viu é que, enquanto o intestino do amblioma aureolato, que é o carrapato que é suscetível à infecção por Rickettsia, ele tem um load de bactérias bem grande no intestino, tanto de carrapatos controle como de carrapatos infectados, embora a gente tenha visto que carrapatos infectados você tem uma diminuição do número total de bactérias, tá? Uma diminuição significativa. Quando a gente olha o intestino de Amblyomys sculptum, que é mais refratário à infecção, a gente não vê praticamente bactéria. Tem muito pouca bactéria no intestino do Amblyomys sculptum, tá? Muito pouca mesmo. E a gente só vê um aumento do número de bactérias nos carrapatos infectados, é um aumento significativo, e esse número bate mais ou menos com o número de Rickettsia que a gente vê no intestino dos carrapatos. Por que aqui no Amblyomys sculptum eu tenho 3 grupos e aqui no aureolatum eu só tenho 2? Porque de aureolatum, praticamente todos os carrapatos que eu exponho à infecção se infectam. Então, eu não tenho um grupo exposto à infecção que não se infectou. Aqui no grupo do Amblyomys sculptum, eu tenho os controles que nunca foram expostos à infecção, os carrapatos que foram expostos à infecção, mas que não se infectaram, e os carrapatos que foram expostos à infecção e se infectaram. Então, a gente viu uma diferença no N de bactérias no intestino de carrapato de Amblyomys sculptum em relação ao amblioma aureolato. E aí a gente fez uma análise, mais SIC, uma metagenômica, e a gente viu que... Pode falar. Não, essa, na figura anterior, essa bactéria que sobe no infectado é a própria Rickettsia? A gente acredita que sim, Pedro, porque o número, quando a gente faz por esse método de quantificação, ele bate com o número de Rickettsia que a gente identificou. Mas são primers diferentes que a gente usa, que a gente está usando para o 16S. Quando é Rickettsia, a gente usa GLTA. Então, a gente acha que é. E a gente fica ainda receoso de afirmar que é mesmo Rickettsia, porque a gente não conseguiu, a gente já estava com... Eu fiquei repetindo essa análise aqui para ver, falei, não... Vamos repetir com mais cDNA, vamos colocar mais DNA genômico. A gente usou bastante as amostras que a gente tinha para ver se realmente a gente não conseguia amplificar nada no intestino de Amblyomys sculptum, e a gente ficou com bem pouco material para fazer o sequenciamento, para fazer a análise metagenômica. E a gente não tinha muito material, e a gente ficou tentando fazer várias rodadas de amplificação. E quando a gente conseguiu amplificar alguma coisa, era tudo contaminação. Então, a gente decidiu não usar esses dados. E, na verdade, agora a Eliane Esteves e o Daniel, eles repetiram toda uma rodada de obtenção de órgãos de carrapatos para a gente conseguir fazer isso para o Amblyomys sculptum também. Então, os dados que eu vou mostrar de metagenômica agora, eles foram feitos exclusivamente para o amblioma aureolatum, porque a gente não conseguiu amplificação, e o que a gente conseguiu, a gente não confiou nos dados em relação ao amblioma sculptum, tá? Então, no intestino de amblioma aureolatum, quando a gente olha aqui os controles, cada réplica dessa aqui, ela corresponde ao intestino de 3 carrapatos, tá? Então, quando a gente olha o intestino da réplica de carrapatos controle, a réplica 1 e a 2, a gente vê que, basicamente, a gente só enxerga Francisella, né? E quando a gente olha aqui nos carrapatos do grupo infectado, aqui a gente conseguiu amplificação para 3 réplicas, sendo cada uma delas compostas pelo DNA do intestino de 3 carrapatos. Aí a gente também consegue ver que a maioria é Francisella, menos de 1% são outras ou não, ou unassigned. E a gente também conseguiu, aí nos infectados, detectar Rickettsia, né? Só nos infectados. A gente não viu Rickettsia, gênero Rickettsia aqui nos carrapatos do grupo controle. Então, com isso, a gente concluiu que a infecção, ela consegue modificar o load de bactérias no intestino de amblioma aureolatum, mas ela não muda a composição majoritária, que é Francisella. Talvez seja interessante, numa próxima rodada, a gente conseguir, de alguma forma, excluir Francisella para a gente ver o que está
aqui nesses 1%, se realmente pode ter alguma coisa interessante ou não. Existem algumas formas da gente excluir, fazer um enriquecimento das sequências raras, que a gente vai avaliar se a gente vai fazer ou não. Estava conversando um pouco com a Marisa Farber sobre isso. Essa Francisella, ela é um simbionte, alguma coisa assim? Já foi descrito para vários carrapatos como simbionte, sim. Agora, assim, para a Francisella, diferente do que se tem já para Rickettsia simbiontes ou para Coxiella, ainda não está muito claro qual que é o papel dela, porque os simbiontes, em geral, estão ali porque eles trazem um benefício para o artrópode, né? Porque eles têm alguma via de biossíntese de algum fator que é importante para o vetor e que o vetor não tem. Então, tem um benefício de manter esses simbiontes ali. Para a Francisella, isso ainda não está muito certo. Mas ela ocupa também, ela também é encontrada no ovário? Então, a gente ainda não sabe. A gente tem agora o material, a gente conseguiu refazer essa análise, a gente não sabe se ela está no ovário. A gente vai fazer agora na próxima rodada de análise, que a gente vai olhar diferentes órgãos, não só intestino. Ela é intracelular, né? Ela é intracelular facultativa, né? Que quer dizer... Se você tratar, dá para tratar... Ela pode viver fora, mas ela é intracelular. Ela não é como a Rickettsia, que é obrigatoriamente intracelular, se bem que a gente vai discutir isso também. Mas ela não é como a Rickettsia, que é obrigatoriamente intracelular. Ela pode viver fora da célula, mas em geral ela está dentro da célula. A gente não sabe também. A gente precisa ver isso também. É mais um ponto que a gente precisa de microscopia para entender onde ela está. Nos modelos em que o pessoal estudou, ela é intracelular é no lisossoma ou no citossol? A Francisella? É. Boa pergunta. Não lembro, Pedro. Não lembro. Vou colocar aqui. De verdade, não lembro qual é a localização quando ela está dentro da célula. Dá para tratar esses bichos com antibiótico? Então, dá sim. A gente até pensou nisso para ver o efeito, se isso deixa o bicho mais sensível, mas o problema é que a gente, se for depois expor a infecção para olhar se elimina a microbiota e daí ver se ele se torna mais refratário, eu tenho medo que ainda seja um efeito residual do antibiótico e daí, se o aurolato não se infectar, eu vou ficar com medo que isso seja um efeito residual do antibiótico e não um efeito real entendi. Da limpeza da microbiota. Então, essa o que a gente tem... é cultivável? A gente ainda não sabe também. A gente vai tentar fazer isso. A gente não sabe, Fernando. O que a gente já fez, na verdade, ao invés de tratar o aureolatum com antibiótico, a gente pegou o extrato intestinal do aureolatum, já infectado com Rickettsia, e inoculou no poro anal do Amblioma sculptum. Aí a gente alimentou em coelho por 11 dias, dissecou o intestino e olhou. E aí o intestino tem Francisella e tem Rickettsia. Então a gente consegue fazer a transferência. A gente precisa repetir isso com vários controles que faltaram, porque foi só realmente, tipo, vamos ver o que dá, né? A gente fez uma primeira rodada, mas aparentemente a gente teve sucesso. Então, a gente tem que repetir com vários controles, mas aparentemente vai dar para a gente fazer essa volta e testar isso no Amblioma sculptum. Entendi. Dava para fazer um carrapato paratransgênico, né? Pega a Francisella, transforma, né? Sim. Exato. Posso? Só? Pode. A gente, no trabalhinho que a gente fez com a Melina, e que ela terminou na República Tcheca, que saiu esse ano, a gente comparou o Ricinus e o Micrópolis, né? Só de Ricinus e Micrópolis. Mas eles acabaram não incluindo no paper um dado que foi feito aqui porque não tinha repetição e tal, essas coisas, que era varrendo várias espécies de carrapatos que o Labruna tinha mandado para a gente. Então foi feito uma vez só, a gente tentou repetir aqui, e aí ele não mandou, botou... Enfim. E aí acabou não tendo dado confirmado. Qual que é o resultado? O resultado é que parece que o padrão genérico é esse 10 a 3 para baixo, células por carrapato.
Para ter uma ideia, mosquito tem 10 a 5, 10 a 6. E é um bicho que pesa 100 vezes menos do que um carrapato. Então, 10 a 3 é nada. 10 a 3 células de bactéria é o equivalente a uma célula. Sim. Né, intestinal, em massa. Sim. É nada. É praticamente um ambiente estéril. Quando ela fez o cutoff, era isso. Então, é como se o intestino fosse ali. E aí, esse cara que você está trabalhando, ele é exceção por quê? Porque a bactéria dele é intracelular. Então, o padrão, eu acho que a lógica que é importante é: carrapatos, para mim, não tem microbiota como inseto tem. Microbiota no intestino. Intestinal. Não tem aquele monte de bactéria na luz do intestino. Sim, sim. Não, Um monte de bactéria na luz do intestino é tipo barbeiro. 20% do peso seco do intestino de barbeiro é bactéria. Entendeu? É assim com o mosquito, é assim com os outros. É uma quantidade boçal. Sim. É uma porcentagem expressiva da massa. O cara é um personagem ali. Nesse cara não existe isso. Mas esse cara é uma exceção, por quê? Porque ele foi colonizado por um cara que aprendeu a viver dentro da célula. Sim, sim, provavelmente, Pedro. E agora que essa repetição que a gente está fazendo, e na verdade a gente está agora usando também uma outra colônia de uma outra área, para a gente ver se também isso não é uma coisa dessa colônia, que é a colônia Atibaia, que a gente usou nesse primeiro trabalho. A gente vai fazer com uma colônia também de Santa Catarina, e a gente tem uma terceira colônia no laboratório, para a gente ver se realmente isso não é de uma linhagem específica de Amblioma aureolatum, se isso realmente se repete em linhagens de diferentes localidades. Para ver se é uma coisa também da espécie ou da localidade ali, entendeu? Mas o bonitinho da história é que é o seguinte: o cara que tem muita Francisella é suscetível à Rickettsia, né? Exatamente. Então isso quer dizer que a Francisella tem ela abre a porta. A gente até coloca, assim, o que a gente acha que acontece é que ela dessensibiliza o sistema imune do carrapato no intestino. E isso é engraçado, assim, né? Que na verdade a gente vai estar até aqui nas conclusões dessa parte 1, que a gente acha isso, que está aqui no final, né? Que a Francisella, na verdade, dessensibiliza, ao invés de fazer o prime ali do intestino do carrapato. E eu saliento que quando a gente olha os fold changes da infecção em Amblioma sculptum, se a gente voltar lá para a parte dos fold changes do RNA-seq, os fold changes são quase sempre mais de 10 no Amblioma sculptum, e no Amblioma aureolatum não. A gente vê, em termos de sistema imune, 5, tem alguns que são um pouquinho acima, a gente usou o cutoff de 5, né, para considerar modulado. Mas a gente vê 5, 6, 7. Quando a gente olha no Sculptum, eu sempre falei, acho que em outras apresentações vocês já devem ter me ouvido falar. Eu tenho a impressão que o Amblioma sculptum ele é um cara exagerado, né? Ele modula sempre muito. Então, o que eu acho que acontece é que, tipo, como você disse, o intestino do Sculptum ele é um deserto. Então, quando chega a Rickettsia ali, né? Ela tem atenção total. E o sistema imune é totalmente ativado para controle da infecção. No Amblioma aureolatum, ele está colonizado pela Francisella. Então, quando chega uma outra bactéria intracelular, não é um grande problema para ele. Ele consegue ali controlar, mas não faz essa ação tão brutal. É uma hipótese, né? Que a gente tem que ver estudar mais para conseguir chegar. Então, justamente porque a gente vê grande parte dos componentes do sistema imune não regulados pela infecção no aureolatum e tem a Francisella, a gente assumiu que talvez tenha esse papel de desensibilizar o sistema imune. Então, o que a gente chega aqui é que quando um carrapato, né, para concluir toda essa parte que eu falei para vocês, quando um carrapato é infectado por Rickettsia, tanto o intestino como as glândulas salivares são colonizados. Isso mostra que o intestino tem um papel central no controle da infecção. As duas espécies de carrapato, que são vetores de Rickettsia, têm diferenças brutais em termos de expressão gênica quando expostos à infecção, né? Enquanto grande parte dos componentes do sistema imune são upregulados em Sculptum. No Amblioma aureolatum a gente não vê isso, a gente vê quase o mesmo número de
componentes induzidos e reprimidos. A microbiota também desses dois caras é diferente, de Amblyomma sculptum e Amblyomma aureolatum, que também se relaciona com a diferença de suscetibilidade à infecção, né? E por último, a hipótese que eu acabei de falar para vocês. Eu vou passar aqui mais um pouquinho com vocês. A gente também olhou a expressão gênica nas glândulas salivares dos carrapatos, né, o efeito da infecção na expressão gênica das glândulas salivares dos carrapatos. E aí a gente olhou especificamente Amblyomma aureolatum. Tá? A gente fez para Amblyomma sculptum logo que eu cheguei, mas eu fiz por SSH e eu não vou mostrar os dados aqui, só vou mostrar os dados de RNA-seq. Quando a gente olha a glândula salivar do Amblyomma aureolatum, a gente tem um cenário diferente do que a gente viu no intestino. A gente vê grande parte, na verdade, todos os componentes que a gente viu do sistema imune, eles estão upregulados pela infecção. Tá? Então, no intestino ali, a gente não vê isso, ele é suscetível, mas na hora que ele chega na glândula salivar, a gente vê uma indução de componentes do sistema imune. Tem Rickettsia na glândula salivar? Rickettsia não, Francisella. A gente não sabe ainda, Pedro. A gente vai fazer agora nessa nova rodada. A gente coletou intestino, glândula salivar e ovário para ver se ele está em todos os tecidos ou se é uma coisa exclusiva do intestino. Justamente também para poder linkar com isso aqui. E aí, aqui dentro do sistema imune, o que chamou a atenção para a gente foi a modulação de peptídeos antimicrobianos, como, por exemplo, a microplusina. Peptídeos 5.3 KDA, na verdade, foram reprimidos pela infecção. Mas focando aqui na microplusina, né, chamou bastante a atenção da gente, que a microplusina é um peptídeo antimicrobiano que eu também trabalhei lá no meu doutorado, um peptídeo antimicrobiano de 10 kilodaltons, rico em cisteína e em histidina, que foi isolado quase ao mesmo tempo da hemolinfa do Rhipicephalus micrópolis e do singânglio de Amblyomma ebrium. E o mecanismo de ação, que foi mostrado pelo grupo da Striley depois, é que a microplusina ela tem uma ação bacteriostática e ela quela íons metálicos, principalmente cobre, interferindo com a respiração de micro-organismos. Isso foi mostrado para bactéria gram-positiva Micrococcus luteus e para fungos, para o Cryptococcus. Então, a gente primeiro olhou se a microplusina estava upregulada não só nas glândulas salivares, mas também no intestino. E a gente viu que a microplusina ela é induzida, embora como a gente usou um cutoff no RNA-seq de 5, no intestino, no RNA-seq, o fold change dela é de 2,5. Então, a gente não pegou, porque a gente cortou ela, mas ela está induzida pelo RNA-seq também. Então, a gente vê a indução da microplusina no intestino de carrapatos infectados e nas glândulas salivares também. E a gente fez, então, o knockdown da microplusina para ver se tinha um efeito na infecção. Né? Então, como que a gente faz isso? E aqui que eu falei que a gente está trabalhando nesse modelo. A gente infecta os coelhos, e aí a gente, no dia seguinte, inocula as DS nos carrapatos com um nanoinjetor, DS tanto para o grupo controle como para o gene-alvo que a gente quer analisar. Depois de 24 horas que os carrapatos estão numa BOD, a gente coloca os carrapatos para se alimentar. Então, o coelho foi infectado 48 horas antes, os carrapatos injetados 24 horas antes do início da alimentação. Depois de 3 dias, a gente coleta intestino e glândula salivar para extração de ácidos nucleicos e análise, tanto para confirmar o silenciamento, como para ver se tem efeito na infecção. Então, o que a gente viu no caso da microplusina é que a gente conseguiu um silenciamento efetivo tanto no intestino como nas glândulas salivares, né? Então, os carrapatos injetados com a DS para a microplusina têm uma inibição da expressão do peptídeo, e a gente viu que os carrapatos silenciados para a microplusina adquirem mais a bactéria. Mas a gente só viu esse efeito pro intestino. A gente não conseguiu ver nenhuma diferença entre os dois grupos nas glândulas salivares, apesar dessa expressão alta da microplusina. E aí, eu vou pular uma série de slides agora, porque isso está publicado já, que a gente viu também
que não tem efeito na transmissão, eu não vou entrar em detalhes, não tem efeito no fitness dos carrapatos. Mas uma coisa que sempre perguntavam para mim quando eu apresentava esses dados, essa microplusina de fato tinha algum efeito sobre riquetes e riquetes, né? Então, uma coisa que é interessante eu salientar aqui para vocês é que a microplusina é uma dos peptídeos mais abundantes na saliva do carrapato. A microplusina está em grandes quantidades na saliva do carrapato. E a gente tem alguns indícios que parece que ela também é uma das proteínas mais abundantes na hemolinfa do carrapato. Tá? Isso a gente precisa confirmar ainda. Mas na saliva a gente tem certeza que a microplusina é um dos peptídeos mais abundantes, tá? A microplusina de Amblyoma aureolatum, que está aqui, ela é bem parecida com a de Rhipicephalus micrópolis, que foi a que eu isolei durante o meu doutorado. Aqui a gente consegue ver com mais clareza, ela está bem relacionada com a de Rhipicephalus micrópolis. E o grupo da CILEI, em colaboração com a Fernanda Dias, da UFABC, tinha uma microplusina de Rhipicephalus micrópolis recombinante. Então eu falei, vamos fazer um ensaio para ver se a microplusina tem um efeito direto contra riquetes e riquetes. Quando o grupo da CILEI estudou os efeitos da microplusina recombinante de Rhipicephalus micrópolis sobre bactérias in vitro, né, fizeram os ensaios antimicrobianos, a microplusina foi ativa contra bactérias gram-positivas, mas não foi ativa contra nenhuma bactéria gram-negativa analisada. Pelo menos não até uma concentração de 50 micromolar. Mas a gente ainda assim, como a recombinante de Amblyoma hebraium, que tem uma cauda de histidina C-terminal um pouquinho maior do que a de Rhipicephalus micrópolis, tinha uma atividade contra gram-negativa, isso foi mostrado lá no trabalho de 2004 em Amblyoma hebraium. Eu comecei com epidemiologia e eu quero fechar com ela. Apesar de todas essas diferenças que a gente vê entre Amblyoma sculptum e Amblyoma aureolatum, que o Marcelo Labruna tem mostrado pelos dados epidemiológicos, né, que a gente tem um quadro comparativo entre as duas espécies, entre o sculptum e o aureolatum. O que o Marcelo tem mostrado é que, apesar das diferenças epidemiológicas que eles têm aqui, todas as diferenças moleculares que eu mostrei também aqui para vocês na apresentação hoje, eles têm o mesmo papel na transmissão da rickettsia. Por que eles têm o mesmo papel na transmissão? Porque apesar do Amblyoma aureolatum ser muito suscetível à infecção e todos os carrapatos praticamente expostos à infecção se infectarem, em geral a gente tem um único indivíduo adulto parasitando um humano. Então a infecção de humanos ela é muito rara, né? Então com isso a infecção por Amblyoma aureolatum, apesar de ter uma suscetibilidade muito grande, ela é muito rara. Por outro lado, o Amblyoma sculptum, que um grande número de larvas, um grande número de ninfas ataca o homem e parasita o homem e podem estar infectados, porque as ninfas e as larvas são bem suscetíveis à infecção, bem mais do que a fase adulta dos carrapatos. Como eles são muito refratários à infecção, então a gente tem muito menos carrapatos infectados na natureza, né? Aqui eu estou mostrando para o aureolatum, pode chegar a 10%, mas para o sculptum em geral está em torno de 0,1%. Sempre muito abaixo de 1%. Então, quando a gente olha epidemiologicamente, as duas espécies de carrapato, apesar de todas essas diferenças, eles têm o mesmo papel na transmissão das doenças. E ainda tem uma terceira espécie que a gente tem que o Marcelo já mostrou em laboratório, que é suscetível à infecção em laboratório, então adquire a infecção e consegue transmitir para hospedeiros suscetíveis, que é o Rhipicephalus sanguineus, que é incriminado como vetor nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ainda não se conseguiu linkar epidemiologicamente o Rhipicephalus sanguineus com a infecção por riquetes e riquetes. Então, não se associou a nenhum caso de febre maculosa a infestação por Rhipicephalus sanguineus, mas pode ainda acontecer. Então, a gente fecha isso aqui, a parte epidemiológica. E alguém tinha me perguntado alguma coisa de suscetibilidade que eu ia colocar aqui no finalzinho, é que nos Estados Unidos a gente tem muito mais casos que no Brasil, né? E essa palhinha aqui, posso falar 5 minutinhos só? É só para fechar mesmo, de verdade. 5 minutinhos e eu fecho. Então a gente tem muito mais
casos nos Estados Unidos chegam aos 4.000 por ano em média, com uma fatalidade bem baixa, menor que 5%. Aqui no Brasil, a gente tem entre 100 e 200 casos por ano, mas aqui, principalmente em São Paulo, a letalidade pode passar os 70%. E aí tem vários trabalhos que sugeriram que, na verdade, a cepa brasileira de Rickettsia, ou as cepas brasileiras de Rickettsia, eram mais virulentas do que as cepas americanas, além de outras diferenças possíveis, dos vetores, suscetibilidade da população, o fato de lá eles preconizarem o tratamento imediato com doxiciclina, caso haja indício de que seja febre maculosa. Mas a Eliane, em colaboração com o Macaluso, a Eliane foi para o laboratório do Kevin Macaluso, uma parte aqui que eu ia falar para vocês, para não ficar muito longo, que a gente tem indícios que transcricionais, que a nossa cepa também é mais virulenta, porque ela transcreve genes de virulência quando estimuladas por fatores ambientais, e a cepa Sheila Smith não. Então, a gente consegue, com isso, fechar de novo com dados epidemiológicos. Então, nosso trabalho molecular biológico está sempre vinculado com a epidemiologia, né? Então, a Eliane mostrou que a cepa Taiaçu de Rickettsia é mais virulenta aos camundongos do que a Sheila Smith. Essas duas linhagens, elas respondem de forma diferente também aos estímulos ambientais que estão relacionados com a reativação da virulência de Rickettsia em carrapatos, que é o aumento da temperatura e a aquisição da alimentação sanguínea. E, obviamente, outros fatores devem estar envolvidos. Então, esse é só o primeiro passo para que outros estudos sejam realizados nesse sentido. Eu queria falar um pouquinho da história, assim, da trajetória, e falar um pouquinho de cada um dos integrantes que estão atualmente no laboratório. Então, aqui tem uma vista da nossa universidade, do nosso prédio. Quando acabar a quarentena, todos são convidados para uma visita para a gente. E eu gostaria de agradecer, então, ao suporte financeiro, principalmente da FAPESP, que sempre me apoiou como jovem pesquisador, e depois no auxílio temático que eu sou pesquisadora principal e é coordenado pela Cilei. E os meus colaboradores principais, né, que estão aqui todos listados, mas eu quero um agradecimento, agradeço especialmente a Cilei, que me acolheu desde o meu início como jovem pesquisadora lá no Departamento de Parasitologia da USP, e ao Marcelo Labruna, que além de me apresentar as perguntas epidemiológicas, o Marcelo ele continua sendo um colaborador muito ativo e de muita troca, e eu continuo contando com ele principalmente com a estrutura, mas também para muita troca de informações. Ele é realmente um cara além de ser um cara muito bacana, é um colaborador muito ponta firme. E é isso. Obrigada. E se alguém não fez perguntas ao longo do caminho e quiser fazer agora, estou à disposição. Obrigado, André. Apresentação longa. No chat a gente tem poucas coisas. Eu acho que tem uma pergunta aqui sobre a microbiota intestinal, mas você já respondeu, porque logo depois você respondeu da Mariana, né? Marachim, né? Acho que é assim que se fala, né? Depois o Josias te mandou um paper aqui, dá uma olhada. Tá, vou olhar. Tá bom? Que é faz parte do comentário dele. E depois é só parabéns, só alegria. Quem então, tem mais perguntas, por favor. Então, deixa eu só rapidamente, né? Eu fui ver agora, em relação àquela pergunta que o Pedro falou, onde vive a Francisella, né? Na verdade, eu fui ver, pode ser que varie, porque tem um monte de espécies, né? Mas a tularensis, ela entra no vacúolo, pelo vacúolo, né? E depois sai e se multiplica no citoplasma. Então, ou seja, é no mesmo ambiente que a Rickettsia está. Tá? Ela não vive só em vacúolo, ela vive no mesmo ambiente. Mas a decisão na vida dela para ter sucesso passa por uma coisa que é lá no lisosoma do qual ela tem que sair.
Exatamente, é. Eu tinha uma pergunta. Se sabe do mecanismo molecular de como a Rickettsia invade a célula? Sim, existem algumas proteínas de membrana e alguns receptores que estão descritos já. Por exemplo, a proteína de superfície, a Outer Membrane Protein B, da Rickettsia, que interagem com o receptor. Isso para a célula de mamífero, tá, Marcelo? Para a célula de carrapato ainda não. Interage com o receptor Q70. E aí já tem os receptores também conhecidos para OMPA e para outras proteínas de superfície. Aparentemente, várias têm que atuar para que aconteça a internalização. Porque, por exemplo, quando a OMPA ela é interrompida, ainda assim ela continua conseguindo invadir. Então, parece que é multifatorial para que aconteça a invasão. Mas isso tudo é para a célula do hospedeiro vertebrado. Para de carrapato, não se sabe. Você poderia fazer isso com a linhagem de células de carrapato? Sim, é possível fazer. Estudar isso? Sim. Até quando eu te perguntei, na verdade, da sua biblioteca, dos fagos e tudo, eu pensava em fazer isso, eu achava que poderia ser interessante fazer isso no intestino dos carrapatos. Então. Eu acho que seria interessante, sim. Eu acho uma pergunta ótima para ser respondida. A biblioteca está à disposição. Ah, que ótimo. Bom saber. Nessa coleção de células de carrapato em cultura que o Flávio está trazendo, tem uma ou duas que tem bactérias simbiontes. Eu posso estar enganado, mas eu acho que uma delas tem uma francisella. Ah, que bom. Eu não tenho certeza. Pergunta para o Flávio. Vou falar, sim. E aí você pode... É um sistema show para você testar isso. Sim. Legal. Acho que o Massuda quer fazer uma pergunta. André, vocês estão me ouvindo? Estou sim. Pode falar, Massuda. Enquanto eu estava interessado ouvindo a história da microplusina, mas o som aqui sumiu várias vezes. Eu acabei perdendo um pouco o fio da meada. Eu gostaria de tentar entender um pouquinho essa história. O que eu entendi é que ela tem atividade, existe na glândula salivar, e provável, a pergunta é essa, ela, uma vez estando na glândula salivar, sendo acionada, caindo no sistema digestivo, ele teria a função de controlar a bactéria enquanto ele está fora ou não? É possível que sim, é a hipótese que a gente tem, mas como a Rickettsia também é intracelular e rapidamente invade as células, então o peptídeo só vai ter algum efeito enquanto a Rickettsia estiver fora da célula. Isso. Agora, aí você mostrou que algumas... a microplusina tem estrutura diferente, tem atividades diferentes. Inclusive, estavam falando do tamanho no finalzinho dela. Teria a cauda terminal de histidina. Isso. Agora, essa questão desse tamanho, ele se correlaciona também com o grau de efetividade de cada uma dessas espécies que tem diferentes microplusinas ou não? Então, eu posso responder isso só para as que têm a recombinante, Massuda. E assim, embora tenha sido feito em laboratórios diferentes, então a gente não sabe se pegando as duas moléculas diferentes, a Fernanda Dias está até trabalhando com diferentes isoformas, que foi aluna da Cilei, agora ela é professora na UFABC aqui em São Paulo. Ela está trabalhando com microplusinas recombinantes e sem a cauda de histidina, faltando alguns resíduos da cauda de histidina para ver quais são os resíduos que são realmente importantes para a atividade antimicrobiana. Mas o que eu posso te dizer em relação às espécies diferentes, os que têm microplusina recombinante e que foi testado contra bactérias in vitro, foi a de Rhipicephalus micrófilos, que é o trabalho da Fernanda com a Cirlei, que eles mostraram que não tinha atividade para aquelas bactérias
gram-negativas que eles estudaram. Tem atividade contra gram-positiva e contra a levedura. Agora, a de Amblyomma e Bryan, que tem aquela cauda um pouquinho maior do que a de Rhipicephalus micrópolis, a microplusina recombinante foi ativa também contra gram-negativas. Ah, entendi. Então, eu acho, mas é só uma hipótese, que a cauda histidina, quanto maior, talvez realmente faça ela ser mais potente. Então, pode ser que se um dia a gente tiver a recombinante, quer dizer, a gente tem que ter a recombinante de aureolatum e de sculptum, pode ser que seja que tenha a cauda histidina maior, pode ser que a gente tenha até uma atividade mais efetiva contra a rickettsia do que o que a gente viu com a microplusina recombinante de Rhipicephalus micrópolis. Bom, obrigado. Parabéns pelo trabalho aí para você e seu grupo aí. Imagina, obrigada. É um prazer estar aqui. Mais alguma pergunta? Se não tiver mais perguntas, a gente vai encerrar. Tudo bem, então? Muito obrigado. Vai, Pedro. Alguém tem uma ideia de... Esse cara, ele existe em outros lugares do mundo também, né? Não é só nas Américas, né? Que cara? A rickettsia. A rickettsia é exclusiva da América. Ela está distribuída em todo o continente americano. A rickettsia, sim. Nas outras regiões do mundo, a gente tem Conori, Provazec, mas rickettsia... Tá. Não, eu achava que a rickettsia tinha em outros lugares também. Não. Só aqui. Então tá. Só nas Américas. Interessante. Legal. Obrigado, Andréia. Semana que vem, nós vamos ter o Rafael Mesquita, falando um pouquinho de mosquito e genômica de mosquito. Tá bom? E quem tiver interesse de apresentar, por favor, se manifeste e a gente escreve para a gente depois. André, muito obrigado. Um beijão para você. Eu que agradeço pela oportunidade. Uma última sugestão. Fala, Pedro. Disso, pode ser interessante você olhar com o carrapato do Velho Mundo. Porque isso quer dizer que a separação é longa, né? Tem uma história longa de separação. Pode ser bem curioso você misturar isso. Bom, tá. Será que eles são mais resistentes, né? Pode ser interessante. Ou vai ter um quadro mais severo, sei lá. Legal. É muito bacana, é verdade, Pedro. Bem bacana. Muito obrigado, Andréia. Tudo de bom. Obrigada eu.